21. Bom, foi o que me disseram. noite, amada igreja.
Boa noite. É muito bom nós podermos estarmos aqui na casa do Senhor. Boa noite a vocês também que participam conosco deste momento de adoração pelas mídias sociais da igreja. Mas eu sempre digo que o melhor momento, o melhor tempo, o melhor lugar que nós podemos estar é aqui na casa do Senhor. Nesse momento de adoração, momento de louvarmos o nosso Deus, momento de agradecermos ao nosso Deus. Esse é o melhor momento. Adoramos ao Senhor em todo tempo, a todo instante, mas Ele nos dá esse privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor para orarmos, para falarmos com Ele, para ouvirmos dEle, e isso é o melhor momento. Você que participa conosco pelas mídias sociais, espero que também você possa estar aqui conosco, adorando ao Senhor aqui no templo. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 11. Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi em toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e a adoraram. Glória a Deus, aleluia. Eu queria convidar você agora a falar com o Senhor. Queria convidar você agora em falar com o seu Pai, falar com o nosso Pai, se colocar diante dele em oração, em gratidão, em pedido de perdão, e se colocar diante do nosso Senhor, agradecido por estar aqui. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, ó Deus. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Ao Senhor, ó Deus, a nossa gratidão. O Senhor que é digno de toda a honra, toda a glória e da nossa adoração. Humildemente reconhecemos e declaramos, ó Deus, que precisamos e necessitamos, ó Deus, falar com o Senhor a todo instante. E temos certeza em nossos corações, ó Deus, que o Senhor ouve as nossas orações. Temos certeza, Senhor, ó Deus, que o Senhor fala na Tua palavra e nos dá essa certeza de que o Senhor responde às nossas orações. Mas, Pai, em primeiro lugar, queremos pedir perdão pelas nossas falhas. Perdoa-nos, ó Deus, porque tanto temos falhado. Perdoa-nos, ó Deus. Nós entendemos e reconhecemos que, por mais que não queiramos, ó Deus, tantas vezes erramos, tantas vezes, ó Pai, fazemos tantas coisas, que entristecemos a quem mais amamos e entristecemos ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Senhor nos afirma que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, quando nós assim fazemos e confessamos. Aceita, Pai, ó Deus, nessa noite, os nossos louvores. Aceita, Pai, a nossa adoração. Pai, responde, ó Deus, as nossas petições, como o Senhor tem feito, Pai. Fala conosco, ó Deus, o que o Senhor tem para nos falar. Nós que estamos aqui, ó Deus, podemos sair daqui com essa certeza ao término, Pai, da nossa adoração,
que ouvimos a voz do Senhor. E todos aqueles, Deus, irmãos, amigos que estão participando conosco em casa, Deus, também possa ter essa certeza de que ouviu a voz do Senhor. Carecemos, ó Deus, todo instante, de que o Senhor fale conosco. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado mesmo, Pai, por essa oportunidade. Nós somos gratos ao Senhor por tudo. E assim o fazemos e oramos em nome do nosso Senhor, do Senhor Jesus, é que oramos. Amém, Deus. Amém. Podeis ficar de pé, queridos, agora junto com o Ministério de Louvor, nós vamos estar adorando ao nosso Deus. Do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer
Deus. Boa noite, irmãos. Grande alegria estar nessa noite, porque estamos aqui para adorar somente um nome que é digno de ser adorado, que é o nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a devocional que o pastor Miquel colocou hoje lá no grupo. Se você ainda não teve a oportunidade de entrar no grupo, entre, porque tem sido muito abençoador. E ela falava sobre espiritualidade, e o que mais me chamou a atenção foi sobre a gente ter discernimento para ouvir a voz do Senhor, porque muitas vezes a gente acha que está ouvindo a voz dele, mas na verdade a gente tem ouvido, a gente tem escutado ruídos da nossa própria vontade. E nessa noite o meu desejo, creio que o desejo de vocês também é ouvir a voz do Senhor, ouvir a doce voz dele, e que pedir para que ele cancele todos esses ruídos dos nossos ouvidos, para que a gente ouça a voz dele com clareza. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos declarar da soberania dele em nossas vidas, em nome de Jesus. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar mais uma vez, e apesar dessa glória que tens, te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. mais uma vez sua igreja. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Aleluia, tu és tremendo, Senhor, sobre a terra, sobre os céus. Nós adoramos o teu nome nessa noite. Amém. Irmãos, nos Salmos 42:11 diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu.
Que nessa noite a sua esperança esteja no Senhor. Que quando sua alma estiver abatida, você lembre ela que o Senhor está no controle, que Ele tem o controle da sua vida, que não precisa se desesperar, porque Ele é o nosso auxílio, o nosso socorro bem presente na tribulação. Vamos adorar o Senhor. Declare que somente nele a nossa esperança está nessa noite. Amém? Posso confiar, é minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala, que grande amor de Cristo há, profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. O bebê mais pleno, Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, o meu pecado a dor sentiu. Por sua morte eu vivo. Oh, 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 seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou, no meu pecado livre estou, de Deus eu sou e ele é meu. Com sangue de Jesus, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Oh, oh, esse é o poder de Cristo em mim, por toda a minha vida aqui. Ele será meu guia, enfim. Nenhum poder do inferno irá das tuas mãos me afastar, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer.
lábios venha sair o mais perfeito louvor, Senhor. Obrigada pela Tua presença nessa noite, ó Pai. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, adore Ele com alegria, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Fiquem em pé um pouquinho ainda, vamos continuar adorando ao Senhor.
Eu quero convidar você a vir à frente, trazer os dízimos e ofertas. Você que está em casa também pode participar desse momento. Tem um QR Code aí na tela e você pode também dizimar e ofertar, se você quiser e se sentir bem para isso. Então eu quero te convidar, vem à frente. Se você também não quiser vir à frente, tem um QR Code aí no banco. É só você fazer o uso dele, mas faça desse momento um momento de louvor, de adoração, um momento de dedicação ao nosso bom Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Traga a Ele seus dízimos e ofertas com alegria. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei teus caminhos, Teus caminhos. te amarei para sempre. Pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço e prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei teus caminhos, Teus caminhos. te amarei Te amarei para sempre. pra sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno. E eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o alfa, o ômega, princípio e fim, Salvador meus dias. Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti.
Obrigado, Senhor, porque nós temos a alegria de vir à frente, temos a alegria de ofertar, dizimar, temos a alegria, Senhor, de entender que o Senhor é quem provê o sustento, o Senhor que nos dá o privilégio, ó Deus, de participar do reino do Senhor nessa cidade e nesse mundo. Então eu peço ao Senhor, continue abençoando, ó Deus, cada vida, cada família. Continue, ó Deus, alimentando, trazendo, Deus, o alimento físico lá para a despensa, mas também alimenta a nossa alma com o alimento espiritual. Continue, ó Deus, suprindo essa igreja e dando a nós a alegria de poder doar, ofertar, dizimar e aí alcançar muitas vidas que necessitam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar nesse momento? Assenta um pouquinho aí, e eu quero destacar a presença dos nossos visitantes. Você que nos visita pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você é nosso visitante, fique em pé para eu destacar a sua presença. Tem visitante aí? Ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, uau! 7, 8. Tem mais visitantes? Fica um pouquinho em pé. Isso, você agora que é da igreja, dá um abraço gostoso do nosso visitante. Você que está pertinho, você que está aqui na frente, vai lá para trás. Cumprimenta nossos visitantes aí. Para nós uma alegria ter você aqui, viu? Um imenso prazer ser visitado pela tua vida. Que alegria. Volta outras vezes, tá bom? Vem outras vezes, pode sentar, nosso visitante. Você recebeu uma pranchetinha aí. E aí eu quero convidar você, deixe seus dados, os dados que você quiser, seu nome, seu telefone, e nós teremos uma alegria enorme de entrar em contato com você ao longo da semana. A gente vai ter uma alegria enorme de poder orar por você ao longo da nossa semana, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero chamar aqui à frente o pastor Carlos. Vem cá, meu irmão. Esse aqui eu vou apresentar, mas dispensa a apresentação, pelo carinho da igreja por ele. Sobe aqui, meu irmão. Carlos Nascimento, que Jesus te abençoe e te guarde. Ele tem duas funções preciosas hoje aqui. Ele tem a primeira função, a qual ele vai exercer nesse momento, que é o momento de receber novos membros, de batizar novos membros, pessoas que tiveram histórias marcadas pela vida desse homem de Deus, e que hoje nós temos a alegria de tê-lo aqui. E depois, um pouquinho mais à frente, ele também vai ministrar palavras sobre as nossas vidas. Então eu quero deixar com ele esse momento de batismo. Depois eu vou chamar as crianças, depois a gente vai orar, mas eu vou manter as crianças no momento de batismo, porque a gente tem batismo infantil, temos crianças para receber, então nós vamos deixar um pouquinho mais as crianças aqui conosco. Graça e paz, meus irmãos, a todos uma boa noite. Ainda que o reverendo Miqueias, tenha me apresentado como alguém muito conhecido aqui da igreja, eu confesso que eu olho assim, eu já conheço tão poucas pessoas, pelos anos já ausentes do presbitério de Cabo Frio. Eu sou oriundo do presbitério de Cabo Frio, comecei os meus trabalhos presbiterianos, já conhecia a teologia reformada, mas comecei na igreja presbiteriana do Peró, e lá pude conhecer muitos irmãos. Fui levado ao seminário por este presbitério, mas aprove ao Senhor me conduzir. Fui transferido para o presbitério de Macaé. Depois, o presbitério de Macaé, agora 3 anos atrás, ele foi desmembrado num segundo presbitério, o presbitério Serra Mar, que tenho o prazer de já há 2 anos presidir esse presbitério. E comecei indo lá para a Serra, e já estou voltando aqui, estou pertinho, já estou aqui morando em Barra de São João, pastoreando a igreja presbiteriana em Cidade Praiana. Mas é uma alegria muito grande estar aqui, revendo alguns irmãos, alguns amigos preciosos, que são caros demais para a minha vida. Deus abençoe e continue abençoando a igreja. Prazer conhecer reverendo Miqueias, que só conhecia através dos áudios, no WhatsApp, aquela voz poderosa, assim, rapaz, que voz é essa, E agora a gente tem o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Mas vamos lá, queridos, que momento especial e uma honra para mim, uma honra mesmo, uma alegria poder estar aqui, nesse momento de recepção de novos membros na igreja. Então a igreja está em festa, esse é o fato. A igreja de Cabo Frio hoje está em festa por esse momento tão especial, que me traz muita alegria de estar aqui com os irmãos. Bom,
Conselho, então, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, que me deu a honra, a confiança de estar aqui com os irmãos, no uso de suas atribuições, examinou, aprovou e tem a alegria de publicamente apresentar à Igreja seus novos membros, sendo recebidos aqui por partes. E eu vou começar aqui por membros sendo recebidos por jurisdição a pedido. E aqui chamo imediatamente à frente os irmãos. Presbítero em disponibilidade, Leopoldino Elias Vieira, pode vir aqui à frente. Rosemary Marins Ribeiro Vieira, Ana Carolina Vieira Deguchi e Ana Beatriz Ribeiro Vieira. Uma família presbiteriana se desdobrando em mais uma família presbiteriana. E aqui eu estou me referindo, no caso, a Ana Carolina, já inclusive antecipando os próximos passos desse nosso momento especial de recepção de membros, que ainda nós teremos pela frente. Leopoldino, Rose, Carol, Beatriz, que creem na Trindade Santa, na suficiência das Escrituras, que reconhecem a nossa depravação por natureza, porém que muito mais vivem na dependência da graça de Deus em Cristo Jesus. Presbiterianos quase que uma vida inteira. Leopoldino, estivemos conversando ontem, presbítero em disponibilidade, presbítero de 4 mandatos, vindo lá de Marataízes, ou como ele me disse ontem, da terra que mana leite e mel. Rose, quase fundadora desta igreja, quase, calma, que chegou aqui aos 15 anos de idade. Se eu estou quase revelando a idade da Rose, eu estou complicando mais para a vida do presbítero José Alfredo, porque a Rose me falou que ela chegou aqui aos 15 anos de idade e o primeiro professor de escola bíblica dominical dela foi quem? O presbítero José Alfredo. Então, diante desse histórico da vida cristã dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, apenas exorto aos irmãos, conforme 1 Coríntios 4, verso 2, que sejam encontrados fiéis, que amem esta igreja e que sirvam ao Senhor de todo o coração, assim como compreendemos e entendemos que o Senhor vos tem chamados. Então, nesse momento, gostaria de estar orando com toda a igreja pela vida desses amados irmãos, sendo recebidos neste momento como membros da Igreja Presbiteriana em Cabo Frio. Vamos orar? Feche os seus olhos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta celebração que é o culto a Deus, em que o nome de Cristo está sendo exaltado o tempo todo, e que toda a nossa vida e todos os nossos atos neste culto são para a glória do nome de Cristo Jesus. Mas aqui nos alegramos, meu Deus, com este momento especial dentro da liturgia dos nossos cultos, na recepção de novos membros, irmãos que já servem a Ti, ó meu Deus, há tantos anos, uma família inteira, Pai, dedicada ao louvor da glória do nome de Cristo, mas que hoje se achegam e oficialmente são recebidos como membros desta igreja. Senhor, abençoe esta família, que a Tua graça seja derramada de um modo muito especial, que eles possam ser bênçãos nesta igreja, assim como esta igreja possa ser bênção na vida de cada um deles, ó meu Deus. Te louvamos e te bendizemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Peço que permaneçam aqui. De modo semelhante, o Conselho da Igreja examinou e aprovou para fazer a sua profissão de fé e ser batizado nesta noite o esposo da Ana Carolina. Chamo aqui então o nosso irmão Fábio Deguchi, que após completar o curso na classe de catecúmenos, declara nesta ocasião publicamente o seu desejo de ser participante do que chamamos de a igreja visível de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela esperança da promessa de sua palavra e pela confissão da mesma fé, baseados, por exemplo,
no texto de Romanos 10, verso 10, em que o apóstolo Paulo afirma: com o coração se crê na justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E a fim de averiguarmos e confirmarmos a confissão serena e de fé de nosso querido irmão, passo então a questionar seriamente ao irmão Fábio Deguchi publicamente assim: Fábio, você crê em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, o Filho, concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossa alma e doador da vida? Você crê, Fábio? Você confessa que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada à igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas contrárias a essa palavra? Você confessa que nasceu em pecado por natureza, tornando-se incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus? Confessa que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e que não há outro meio de ser alcançado senão a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você promete, Fábio, que como membro desta igreja se sujeitará à disciplina e às autoridades nelas constituídas para o seu ensino, para o seu governo, enquanto elas forem fiéis à Sagrada Escritura? Concluídas essas perguntas, me resta voltar-se para a igreja local. E peço aqui um favor aos irmãos, aos membros maiores desta igreja, que se coloquem de pé por um instante, a fim de serem inquiridos nesse momento. Pergunto à igreja presbiteriana de Cabo Frio: os irmãos estão dispostos a assumirem o compromisso de orar pelo Fábio, de colocar-se ao lado dele, ajudando em sua caminhada cristã? Como igreja, os irmãos assumem a responsabilidade de servi-lo de exemplo e suporte e de adorná-lo de bons conselhos segundo a palavra de Deus? Por fim, os irmãos recebem como parte do corpo de Cristo nesta igreja local, como membro maior e suas respectivas responsabilidades e deveres? Sim. Os irmãos podem se assentar. Sendo sinceras, a profissão de fé e as solenes promessas, Fábio, que fazes diante de Deus e desta igreja, eis que aqui se faz uma aliança entre você e o seu Deus, na qual o Altíssimo, Ele promete ser o seu único Deus, e você promete pertencer tão somente a Ele. A água, Fábio, do batismo não lava a sua alma, mas é apenas um símbolo do que acontece espiritualmente, a lavagem do pecado e de vossa união com Deus. E assim, convido a todos a rogarem comigo nesse momento, a fim de que o Senhor confirme e cele as graças simbolizadas neste ato, logo após a água sendo derramada na sua cabeça, meu irmão. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, que privilégio o Senhor nos dá nesta noite, Pai, de vermos aqui o cumprimento da Tua palavra e do propósito precioso no Teu coração, meu Deus, de legar a graça do Evangelho em Cristo Jesus a homens pecadores como cada um de nós, ó Senhor. Obrigado pelo que fizeste, pelo chamado à vida do Teu servo, meu Deus, que aqui se encontra e publicamente declara a sua fé, meu Deus, irrevogável no Filho unigênito do Pai, Cristo Jesus. Aqui, meu Deus, ele não está sendo lavado neste momento, mas cremos que a conversão, ato exclusivo do Senhor na boa ação do Santo Espírito já aconteceu, mas te rogamos neste momento, ó meu Deus, que seles este rito, ó Senhor, e que o abençoes poderosamente, ricamente, em nome de Cristo Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, ó meu Deus.
Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus seja louvado por estar admitido a todos os privilégios da Igreja de Cristo. E assim como disse Jesus aos seus discípulos, hoje diz ao Fábio: ser fiel até a morte, Fábio, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas nós teremos agora ainda um terceiro momento muitíssimo especial dentro desta liturgia, em que vislumbramos aqui o ideal daquilo que Deus propôs ao seu povo em Deuteronômio capítulo 6. Presbítero Leopoldino, famílias inteiras sendo direcionados pela lei de Deus, quando é obrigação nossa ensinar e conduzir os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Eu invejo, no melhor sentido do termo, ao Leopoldino, principalmente porque eu ainda não tenho neto. Mas o Senhor me dará ainda essa dádiva. Para tal, eu convido que se juntem ao casal Fábio e Ana Carolina, os pais da Luísa Xavier Vieira, para que se juntem ao José, que está aqui, já à frente conosco, e também a sua irmã Clara, que possa vir junto com o Éber, com a Tamires e com a Luísa, para que aqui então apresentem os seus filhos para tão solene ato. A minha alegria é redobrada, reverendo Miqueias, porque diante de um tempo em que as nossas igrejas, nós encontramos uma membresia, e certamente há muitos casos aqui, em que pais estão aqui e os filhos não estão, em que o marido está aqui e a esposa não está, e vice-versa. E hoje a gente vê aqui uma família inteira. Que privilégio, Leopoldino, que privilégio. Ainda que falte uma flor aqui, né? Mas que privilégio nós termos uma família inteira diante do Senhor. Fábio, Carol, Éber e Tamires, os irmãos declaram o desejo de consagrar vossos filhos a Deus por meio do batismo. Sendo assim, se faz necessário algumas instruções aos pais e também à igreja, ainda mais que nós temos na nossa igreja o pedobatismo, o batismo das nossas crianças, que algumas denominações não as têm e alguns irmãos não as compreendem. O batismo é um sacramento da nova aliança, instituído por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual o símbolo com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo de nossa união com Cristo e a igreja, e da ressurreição para a vida eterna. Por meio desse sacramento, os pequeninos José e Luísa, e a não tão pequenina Clara, né, já até passou a mãe, pelo menos no visual aqui, ó, são solenemente admitidos na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que o Senhor promete ser o Deus deles e de sua posteridade, conforme Gênesis 17, 7, que lemos: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. De modo que José, Luísa e Clara, então são encaminhados e comprometidos a pertencerem a Deus inteiramente. Jesus mesmo já afirmara: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Portanto, Fábio e Carolina, Éber e Tamires, batismo significa que nós e nossos filhos somos concebidos, nascidos em pecado, e não podemos entrar no reino de Deus sem nascermos de novo. E apesar dos nossos pequenos aqui ainda não compreenderem plenamente estas coisas, convém que sejam batizados, porque assim testifica o apóstolo Pedro em Atos 2:39, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é,
para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Por isso Deus, no Antigo Testamento, mandou que os seus filhos, os filhos do seu povo, recebessem a circuncisão como pacto da fé, como selo deste pacto. E desde que o batismo, assim nós cremos, substitui a circuncisão, os filhos dos membros da Igreja de Cristo devem ser batizados na qualidade de herdeiros do reino e do pacto de Deus. Dadas essas instruções, me direciono a esses dois casais, e assim como Fábio acabou de fazer a sua profissão de fé, esses dois casais têm crido na Santíssima Trindade, na suficiência das Escrituras, reconhecem a natureza depravada do ser humano, submetem-se à graça salvadora que encontramos apenas na pessoa de Cristo Jesus. E aí, diante disto, faço aqui algumas necessárias inquirições. Os irmãos prometem instruir vossos filhos na fé em Deus, exatamente como ensinado na Escritura Sagrada? Prometem orar por eles e com eles, e servir-lhes de bom exemplo e piedade e religião? Prometem ler a Bíblia para eles e com eles, e trazê-los à igreja com assiduidade, ensinando desde já a amar e participar do culto? A água em si mesma, como dissemos aqui na ocasião do batismo do Fábio, não lava o pecado, não purifica a vida, mas apenas é um símbolo do dom e da obra do Espírito Santo. E nesse momento, estaremos batizando essas crianças e orando mais uma vez ao Senhor. Com o auxílio do presbítero Leopoldino? Amém. Obrigado pela consideração do Conselho da Igreja. Ontem, para Carol, eu falei que ele é um bebê de capa de revista. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo José em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, eis aqui o teu servo, a quem chamastes à existência, meu Deus. Obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pela família constituída. Receba-o em teus braços e encaminha-o, Senhor, nessa caminhada tão doce que é o Evangelho de Cristo Jesus. Assim nós te louvamos e te agradecemos, ó meu Deus. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo a Clarinha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de vermos, meu Deus, diante dos nossos olhos, a Tua graça sendo manifestada na vida da Clara e de toda a sua família, Pai. Cele este ato, ó Espírito Santo de Deus. Abençoe a pequena Clara, meu Deus, e conduza-a poderosamente em Teus santos caminhos. Em nome de Jesus. Como ministro do Evangelho de Cristo Jesus, eu batizo a Luísa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor amado, que o Senhor seja engrandecido por este ato, Senhor, por esta vida e por esta família, meu Deus. Gratos te somos, ó meu Deus, por trazer a Luísa à existência. Gratos te somos, meu Deus, pela graça manifestada, Senhor, desde a sua gestação. Desde o momento em que ela pôde, Senhor, dar os seus primeiros movimentos nesta vida, que o Senhor a conduza em graça, e que ela, meu Deus, assim como Cristo, cresça em graça e sabedoria. Assim te oramos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Quero chamar aqui, se possível, o conselho da igreja, os presbíteros, para que possam estar dando a destra da fraternidade aos irmãos.
Eu sabia. Bendito seja Deus por isso. Por enquanto, você fique sentadinho. Nós vamos adorar a Deus de uma forma muito especial. Tá certo. Irmãos, a gente vê a família aqui, né? Mas a nossa história não é diferente de nenhuma outra família. Muitas lutas, muitas dores, muitas dificuldades, mas a gente nunca deixou de crer. Por isso, hoje, a gente tem 1000 motivos para agradecer. E, de uma forma muito especial, eu queria agradecer a minha igreja, e eu quero destacar, né, o Zé Alfredo e a Ilma, não como meu primeiro professor de escola dominical, mas como um casal que ia na minha casa pedir aos meus pais para que eu pudesse vir à igreja, para que eu pudesse ir para os acampamentos, para os encontros. Então, eles investiram em mim, eles tiveram paciência comigo, e eu não vou falar quantos anos eu estou, porque não, né, pastor, não pode, né? Mas eu quero agradecer aqui de púlpito, né, pela vida do Zé Alfredo, pela vida da Ilma, que sempre me apoiaram em todos os momentos de alegria e de tristeza, e ao pastor Luiz Carlos, né, que foi aquele que fez o meu casamento, foi aquele que esteve quando meu pai faleceu, foi aquele que esteve quando a minha mãe faleceu. Então, a gente tem muitos motivos. E eu ainda vivo o ainda que na minha vida. E eu quero chamar você para adorar o Senhor, mesmo no seu ainda que. Que todavia você se alegre no Senhor. E eu tenho certeza que você tem algum motivo. Nós temos muitos, mas eu tenho certeza que você tem algum motivo. E eu estou nervosa. Dirigi tanto louvor aqui e estou nervosa. Vamos ver se eu consigo cantar. Vamos lá. Para não errar o que aconteceu. De amor que recebi, por me perdoar sem merecer, por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar meu coração. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. Graças dou.
Já temos mais um grupo novo de louvor. Hein, Rose? Já temos um grupo novo de louvor, Rose. Ah, ela está falando que vai ser da velha guarda. Você pode sentar. Glórias a Deus, graças damos ao Senhor. E nós temos muito motivo para isso. Eu quero chamar as nossas crianças. Cadê as nossas crianças? Até os seus 11 anos. Vem aqui comigo. Nós vamos orar pelas nossas crianças que vão sair. Tem mais chegando. Vou chamar todos os que estão de roxo para vir aqui. Toda a equipe de roxo, vem cá. Vem aqui pertinho. Vem cá, Mariana. Vamos mais para trás, para vocês não caírem aí. Vem para trás. Isso. Pronto. Vamos ficar todo mundo pertinho do pastor. Isso. Pronto. Fique pertinho, Mariana. Ó, fique pertinho do Theo aqui, ó. Não, mas... Vem cá alguém de roxo para me ajudar aqui em cima. Você me ajuda? Então fica aqui pertinho do Theo. Aqui pertinho do Theo. Isso. Aí, aqui pertinho do Theo. Isso. Aí. Obrigado, Mariana. Obrigado. Vamos orar? Ó, deixa o pastor orar hoje. Estenda sua mão para cá, porque nós vamos orar por esses pequeninos. E eles estão se multiplicando. Olha o tanto que está aqui em cima. Que Deus continue soplando o vento da fertilidade sobre a nossa igreja. Aleluia. Senhor, obrigado por esses pequeninos. Obrigado a Deus, porque dos tais é de onde sai o perfeito louvor. E o Senhor mesmo nos ensinou que precisamos aprender com esses pequeninos. Então, Pai querido, use esse tempo especial para falar aos ouvidos e aos coraçõezinhos de cada um deles. Em nome de Jesus, use, Senhor, toda a equipe do Ministério Infantil, que a bondade do Senhor cerque eles ali, que a bondade do Senhor ensina ao Senhor tudo aquilo que o Senhor separou para hoje. E de uma forma especial também pedimos por nós, que a bondade do Senhor alcance o nosso coração através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos sair bem devagarzinho. Vai lá, Mariana. Isso. Aqui pelo meio, Mariana, ó, vai lá. Eu quero chamar o reverendo Carlos Nascimento. Vem cá, meu irmão. Obrigado. Vamos orar mais uma vez. Senhor, use a boca do Teu servo, use a vida do Teu servo e ministre as nossas vidas aquilo que o Senhor separou para a noite de hoje. Fale conosco, ó Deus, aqui dentro do templo, mas também ministre aquele que está acompanhando pelas redes sociais. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mais uma vez aqui estamos e agora para aquele momento que eu costumo dizer que é o momento mais importante do nosso culto. Conquanto seja precioso a adoração no meio da igreja, as nossas orações sendo feitas nesse lugar, pequeninos pecadores falando com Deus de toda a glória. Participamos de um momento tão especial de batismo, profissão de fé, recepção de membros. Ver essas crianças todas aqui na frente. Quando eu cheguei um pouco antes de vir ao altar pela primeira vez, a minha esposa lá atrás comentou comigo: eu nunca vi tanta criança, quantos bebês aqui na igreja. Aproveitar e pedir para minha esposa ficar de pé nesse momento que ela ama, né? Ficar de pé para a igreja conhecer. Está lá atrás a minha esposa, a mulher mais bonita presente nesse lugar nessa noite. Deus te abençoe. Imediatamente vamos, queridos, abrir as nossas Bíblias na segunda Epístola de João, em seu capítulo 1, seu único capítulo, dos versos de 9 a 11. Lá no finalzinho da sua Bíblia, não é o Evangelho de João, é a segunda Epístola de João, seu único capítulo, versos de 9 a 11.
Já oramos suplicando pela graça de Deus para esse momento. Como instrução, peço apenas que a igreja fique com o texto aberto. Eu mesmo farei a leitura, pode ser assim? E os irmãos acompanhem. E aí fiquem com o texto aberto, que a gente vai sempre estar aqui voltando a ele. Está aqui também na projeção, se porventura você está sem a sua Bíblia. Posso ler? Vamos lá? Segunda Epístola de João, capítulo 1, versos de 9 a 11. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Que Deus assim nos abençoe. Quero começar aqui fazendo uma pergunta para a igreja. Alguém aqui gosta de receber visitas em casa? Não responda rápido, você pode constranger o seu novo pastor, que de repente está querendo te visitar, e você fala assim, eu não gosto, pô, ele quer te visitar. Por que eu estou perguntando isso? Porque independentemente, né, do incômodo que por vezes acontece, né, com visitas em horários inapropriados, visitas que não avisam, né, que quem nunca passou por experiências como essas, visitas inesperadas que chegam no horário em que a gente precisa sair, quando não, visitas que chegam inesperadamente, quando estamos muito atarefados com determinadas responsabilidades que nós não podemos adiar. Enfim, mas no geral, a visita em essência, ela pressupõe coisas boas, como o fato de que você é importante para alguém que te quer bem, que quer te ver, enfim. Fora que a hospitalidade, em seu sentido mais pleno, de receber, acolher, abraçar, cuidar, servir, é uma virtude contemplada na Escritura como bênção de Deus para quem bem a exerce. Mas o ponto que nós queremos aqui introduzir para entrarmos no nosso texto é quanto a uma questão muito atual, que inclusive virou até profissão, influencer, não é assim? Tem até profissão, tem gente ganhando muito mais do que eu e você junto, do que todos nós aqui sendo influencers, que é o quê? A influência que nós recebemos das pessoas com quem nós nos relacionamos. É esse o link que eu quero fazer acerca dessa ilustração que eu trouxe aqui. Quem você tem recebido na sua casa, quem você tem recebido na sua vida, no ciclo de amizades, no seu ciclo de amizades, aos solteiros, preste atenção, com quem você está se propondo a se relacionar amorosamente. Todas essas pessoas que você tem recebido em sua vida contribuirão com o que na sua história? Serão boas ou más influências na sua vida? A segunda epístola de João, assim como a sua terceira epístola, ela é reconhecida como um bom resumo da primeira epístola de João. Daí, inclusive, o pouco interesse pela leitura destas duas, segunda e terceira epístola, bem como também você deve perceber que há poucas pregações, por vezes, nesses textos. Esta segunda epístola de João, ela está inclusa num grupo de epístolas chamadas de epístolas gerais, porque elas não possuem um destinatário e também por não fazerem referência a seu autor. Junto com a terceira epístola, elas formam os menores documentos do Novo Testamento, menores inclusive que Filemon e Judas, que também possuem apenas um capítulo. Mas o que é que nós temos aqui nesta epístola? Do que João trata acerca desta epístola? João, ele estava focado em algo muito complicado, que estava acontecendo no final do primeiro século, que era a presença de muitos falsos profetas travestidos de missionários cristãos. Nós estamos falando aqui, num contexto histórico, há cerca de mais de 60 anos, aproximadamente, da morte de Jesus, quando todos os demais discípulos já haviam morrido, exceto João, aqui já em avançada idade.
Então todo aquele sentimento de dor pela morte de Jesus, de saudade, ou ainda daquela perseguição inicial, enfim, já havia, de uma forma relativamente, já havia passado. E a igreja aqui, ela já havia se espalhado por todo o mundo daquela época pela importante ação de missionários cristãos. E este é o ponto fundamental que faz João aconselhar aos irmãos da igreja sobre a hospitalidade com relação ao ensino que a igreja estava recebendo desses missionários itinerantes. Eles chegavam nas cidades e muitas vezes não tinham onde dormir e batiam na porta dos irmãos da igreja para se hospedarem. Isso era relativamente comum nesse tempo. Por exemplo, nós vemos nas Escrituras que o apóstolo Paulo, ele fora hospedado por Lídia em Filipos, por Jason em Tessalônica, por Gaio em Corinto, por Filipe em Cesareia e ainda por Mnasson em Jerusalém. Porém, João percebia que no meio destes muitos missionários havia um grupo que ele chamava de falsos profetas ou ainda de anticristos, que pediam hospedagem aos irmãos da igreja, se apresentando como pertencentes à igreja de Cristo. Então, qual é o objetivo de João nesta carta, nesses versos? Era alertar aos irmãos da igreja para que houvesse algum tipo de critério, algum tipo de cuidado para se hospedar esses missionários. Não que o problema fossem os missionários, não que o problema fosse a hospitalidade. E é aqui que nós vamos desenvolver o nosso sermão. O problema era permitir que a doutrina de Cristo, expressão utilizada por João aqui no verso 9, que esta doutrina de Cristo fosse adulterada pelos falsos missionários travestidos de missionários, pelos falsos profetas travestidos de profetas, pelos falsos amigos, pelos falsos crentes, enfim, de quem João chega a chamar, como nós já dissemos aqui, de anticristos. E uma última pergunta que eu faria antes de nós entrarmos no nosso texto: será que aqueles que nós temos recebido na nossa casa e na nossa vida, em nossos ciclos de amizades, pretensos a relacionamentos amorosos para os solteiros, sejam eles crentes, sejam eles servos de Deus, sejam eles pastores televisivos que entram em nossos lares, mas que não contribuem em nada com a fé cristã, pelo contrário, têm falsificado a doutrina de Cristo na vida de tantas pessoas? Quais as orientações que nós teremos aqui? É o que nós queremos meditar nesta noite. Proponho como tema desta reflexão, para quem gosta de anotar, preservando a doutrina de Cristo. Vamos lá? Antes de nós entrarmos em cada ponto, eu quero apenas apresentar aos irmãos a divisão que eu quero propor nesse texto, para facilitar a nossa compreensão. Então, quem gosta de anotar, vai por aí. O primeiro ponto da nossa reflexão, a despeito desse tema, nós vamos trabalhar na primeira metade do verso 9. O ponto de número 2, nós vamos trabalhar a segunda metade do verso 9. E o terceiro ponto da nossa reflexão, vamos finalizar com os versos 10 e 11. Entendemos a divisão? Então vamos lá. Preservando a doutrina de Cristo, em primeiro lugar, segundo o nosso texto, limitando-a ao que é revelado na Escritura. Lemos aí no verso 9, que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. De forma direta ao ponto, o apóstolo João alerta para a necessidade de tratarmos ou de termos muito cuidado com aqueles que ultrapassam a doutrina de Cristo. Mas para nós irmos mais a fundo nisso, a gente precisa entender o que é a doutrina de Cristo. Ultrapassar a doutrina, mas o que é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo, ou o ensino de Cristo, nada mais é do que todo o conjunto de instruções que Jesus deu aos seus discípulos através de seus discursos, de seu exemplo e testemunho, aonde nós podemos encontrar de uma forma muito clara nos evangelhos. Mas não apenas isso. A doutrina de Cristo, ela pode também ser compreendida por todos os demais escritos do Novo Testamento que revelam o seu caráter. Mas não também apenas isso,
mas sim a todo o Antigo Testamento que aponta para a eficácia do ministério do Messias que havia de vir, Jesus Cristo. Então, em resumo, a doutrina de Cristo é toda a Bíblia. Sendo assim, o cuidado alertado por João deveria ser redobrado a partir da seguinte situação: ultrapassar a doutrina de Cristo significava que alguém apresentava um interesse inicial pelo Evangelho, pela Bíblia, ou seja, esses missionários denunciados aqui por João, eles passavam pelo ensino de Cristo, eles só iam um pouco além. E era exatamente isso que causava engano aos crentes do primeiro século. Como numa figura que nós conhecemos, né, através da expressão lobos em pele de cordeiros. Parecem cordeiros, mas na verdade eram lobos. Fica fácil para nós identificarmos aqueles que se declaram, por exemplo, ateus, aqueles que abertamente rejeitam o Evangelho. Mas esses missionários denunciados por João, eles se diziam cristãos, eles se apresentavam como cristãos e ensinavam, em certa medida, o Evangelho. Então, até aí, parece que não havia nada demais com esses missionários que apareciam pedindo hospedagens nas casas dos crentes do primeiro século. Porém, o problema que João traz aqui é este tal de ultrapassar a doutrina, aonde o termo ultrapassar no grego literalmente significa transgredir, no sentido de ultrapassar os limites. E aqui nós temos um problema seríssimo. Como podemos admitir no nosso meio, nas nossas igrejas, o ultrapassar aquilo que é a revelação do Evangelho para nós? O que Deus nos revelou, queridos, nós devemos nos apegar ao que Ele revelou, e tão somente isto. Essa ideia nos lembra quando Deus deu as seguintes instruções para Adão e Eva em Gênesis 2,17. Eu vou ler aqui para os irmãos. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Não é essa a instrução? Todos conhecemos essa instrução. Porém, perceba a sutileza daquilo que nós vamos chamar de acréscimo que a serpente trouxe desta instrução de Deus àquele primeiro casal. E para isso eu leio Gênesis capítulo 3, versos 4 e 5. Acompanhem comigo, eu vou ler aqui. A serpente disse para eles: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui é que, em certo sentido, a serpente não mentiu. Num primeiro olhar, sem que houvesse um cuidado da parte deles, ela não mentiu, porque eles não morreram. E também, de certa forma, passaram a conhecer o mal. Mas eles não conseguiram compreender que Deus se referia à morte espiritual. Naquele primeiro momento, eles não perceberam este acréscimo. Quanto ao conhecer o mal, eles também não conseguiram entender naquele momento que as suas desobediências passariam a lhes ser comum a partir daquele ato de desobediência ou da absorção daquilo que foi acréscimo da ordem de Deus. E o que fez esse pequeno acréscimo? Simplesmente destruiu a comunhão do homem com seu Criador. Aqui se fez a queda. Sendo assim, o que João quer dizer com este ultrapassar a doutrina de Cristo seria como aquele famoso argumento atual: não é bem assim. Saímos de uma escola bíblica dominical, de um culto como este, de um sermão, e apresentamos para as pessoas os ensinos da palavra de Deus, e alguns se levantam e dizem: não é bem assim. Quando não, pastores famosos e televisivos, que também têm pego a doutrina de Cristo e pregado abertamente: não é bem assim.
Em Apocalipse, o mesmo João trata da revelação da Escritura como selada. Ou seja, não há mais qualquer nova revelação, não há mais qualquer nova interpretação, nova doutrina a ser anunciada. Tudo se findou com as últimas palavras do Apocalipse, que aqui leio para os irmãos, Apocalipse 22, 18 e 19. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Enfim, esse primeiro ponto explora uma questão crucial para as nossas igrejas reformadas, que entende a Escritura como a autoridade final sobre todas as questões de fé e prática. Enfatizamos neste ponto a sola Escritura, e que Deus assim nos conduza para que tenhamos a doutrina de Cristo preservada em nossas vidas. Amém? Fechamos a primeira parte do verso 9. Segundo ponto que quero discutir com os irmãos: preservando a doutrina de Cristo para uma revelação mais plena do Evangelho. Vimos aqui que os falsos missionários passavam pela doutrina de Cristo, ou seja, ensinavam até algumas coisas pertinentes a esta doutrina, porém não se limitando a ela, mas ultrapassando, e com isto, obviamente, deturpando, falsificando o Evangelho, ao ponto de João decretar que esta doutrina acrescida de ensinos humanos não tinha Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção para esta segunda parte do verso 9, em que João conclui dizendo que, se pelo contrário permanecemos na doutrina de Cristo, teremos o quê? Tanto o Pai como o Filho. O que João quer dizer com isso? Ter tanto o Pai como o Filho. Ter tanto o Pai como o Filho é o que nós estamos chamando aqui, nesse segundo ponto, de uma revelação mais plena do Evangelho, que aponta para o caráter da missão de Jesus como o Cristo, o ungido, o enviado, e a sua misteriosa relação com a divindade. Basicamente, seria compreender a completude do ministério de Cristo, não reduzindo a sua obra terrena até a cruz, e muito menos dissociando o Filho do Pai. Por exemplo, está na moda, pela boca de pessoas que nada têm de Deus, de reduzir a pessoa de Cristo apenas a uma figura histórica, revolucionária e política. Não. O nosso Cristo, Ele morreu na cruz como homem, mas ressuscitou pelo poder de Deus como Deus. E por meio de seu Espírito Santo, Ele habita ricamente em nós, de forma que é impossível dissociar Jesus de suas naturezas, terrena e divina, naquilo que o apóstolo Paulo chamará de riqueza da glória deste mistério, que estivera oculto por séculos e gerações, mas que agora foi manifesta aos crentes. E ele conclui dizendo: Cristo em vós, a esperança da glória. Mas se dissemos que é impossível dissociar as naturezas de Jesus, terrena e divina, também é impossível dissociar o Filho do Pai. Exatamente como o mesmo apóstolo Paulo, em um único versículo, e aí eu gostaria que alguém pudesse colocar esse texto aqui, que é Romanos 8:9, para que a gente entenda plenamente o que queremos dizer. Porque o apóstolo Paulo, em um único versículo, ele conseguiu revelar, enxergar sob a mesma ótica o Espírito Santo de Deus ou o Espírito Santo de Cristo. Então, como é que nós lemos ali? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Preste atenção nessa parte final. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você consegue perceber que o apóstolo Paulo, numa mesma linha de raciocínio, ele chama o Espírito Santo, num primeiro momento, de Espírito de Deus, e num segundo momento ele chama de Espírito de Cristo. O apóstolo Paulo traz para nós uma revelação preciosa.
é o mesmo Espírito, não há dois Espíritos. E nesta linha de raciocínio nós estamos falando de um mesmo Deus. Foi nesse mesmo sentido, por exemplo, que Jesus respondeu à indagação de Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Ao que Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Permaneça na doutrina de Cristo. Não ultrapasse essa doutrina. Você irá conhecer a Cristo, não me tens conhecido, e conhecendo a Cristo, você terá diante de si o Deus Emanuel. Não à toa, e mesmo com os judeus pegando em pedras para lhes atirar, Jesus disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. E talvez a melhor definição da pessoa de Cristo e de sua doutrina é o que nós encontramos em Hebreus capítulo 1, quando o seu autor trata da relação do Filho com o Pai. Ele escreve no verso 3, ele, o Filho, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Queridos, o que nós estamos a tratar aqui nesse segundo ponto, refere-se à mais alta e plena revelação do Evangelho, em que a deturpação desta doutrina configura-se em uma heresia com consequências drásticas, diretas quanto à nossa salvação. Ultrapassar a doutrina de Cristo significa que nós não temos Deus, essa é a conclusão de João. E ter um conhecimento mais pleno deste Evangelho, na pessoa de Cristo, no caráter de sua missão, isso nos revela de modo mais pleno quem é o nosso Deus e nos dá a compreensão exata e necessária para que sejamos salvos por este Evangelho. Amém? Terceiro e último lugar, para a gente finalizar, indo para os nossos versos 10 e 11. Preservando a doutrina de Cristo, rejeitando tudo que é falso. Vamos ler mais uma vez aí? Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Irmãos, o nosso apego deve ser de tal forma aos ensinos de Cristo ou à doutrina de Cristo, conforme nós aprendemos aqui, que nós não devemos receber na nossa casa aqueles que são contrários a esta doutrina. Só que a gente olha para esse texto e a gente pensa assim, meu Deus, será que João não estaria sendo talvez muito radical nesta sentença? Estaria João aqui dizendo que nós não podemos receber qualquer visita de não crentes? Não é isso que João está dizendo aqui. A ideia primeira é de que nós não devemos receber os falsos missionários, ou os falsos profetas e os seus falsos ensinos. Não receber estes, nem mesmo dar a eles boas-vindas, se refere a não receber deles qualquer coisa que desabone a doutrina de Cristo, o que se tem tornado muitas vezes comum no nosso meio, principalmente no meio da nossa juventude, que tem permitido, no meio de suas muitas amizades, serem influenciados por tal forma de pensamentos daqueles que não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aí o que tem acontecido muitas vezes com as nossas juventudes, eles passam a questionar aquilo que os seus amigos questionam diante deles. Quando não se envergonham daquilo que lhes tem sido revelado dia a dia nas nossas igrejas. É nesse sentido, queridos, que nós não devemos receber em nossa casa ou receber em nossos corações as falsas ideias e nem considerá-las. E olhe que se nós estamos aqui falando, sobre uma possível ordem radical de quem? De João, que é conhecido nas Escrituras como o discípulo amado, como o apóstolo do amor,
Mas o que nós temos aqui? Nós temos um servo de Deus que não aceita negociar a verdade do Evangelho. E que toma, assim, uma medida drástica e trata isso com veemência acerca da hospitalidade em favor da preservação da doutrina de Cristo. É esse o ponto que ele está focando. Cuidado, queridos. Precisamos ter cuidados com as nossas ações nesta vida, desde que estejamos pondo em risco a sã doutrina. A ideia que João nos passa aqui é de que não devemos brincar com os ensinos da palavra de Deus, naquilo que ela tem a revelar sobre Jesus Cristo, a sua graça e a fé que nos é outorgada. Então, diante das nossas relações interpessoais que eu posso e que eu devo ter na minha vida, no que se refere às visitas na minha casa, a encontros casuais nas esquinas, ou até mesmo, queridos, relacionamentos que porventura venhamos a ter, seja com pessoas que até mesmo negam o Evangelho, o princípio é: podemos ser amigos? Eu faço a pergunta: até que ponto? Meu amigo e minha amiga, eu tenho muitas coisas para falar do Evangelho, da salvação de Cristo Jesus para você, e que só é possível encontrar em Cristo Jesus. Meu amigo e minha amiga, você pode até não concordar. Por outro lado, respeite a minha fé, e eu não aceito que fale mal do meu Cristo e que negue ao meu Senhor diante de mim. Acerca deste texto, e tendo em mente que as nossas relações interpessoais devem ter por objetivo primeiro a evangelização, John Stott ele afirma acerca dessas nossas relações, abre aspas, certamente os cristãos podem acolher e hospedar alguém que possui falsas ideias, mas ele conclui dizendo, procurando levá-los à melhor conceituação, fecha aspas. Esse é o nosso objetivo. E não é assim que nós devemos receber, por exemplo, visitantes nas nossas igrejas, até mesmo aqueles que negam o Evangelho, o que em hipótese alguma significará que nós daremos púlpito a estas pessoas que desconhecem deste Evangelho. Caso contrário, cairemos naquilo em que João encerra aqui o nosso texto. Nos tornaremos cúmplices de suas obras más. Pastor, os não crentes em Cristo Jesus, eles não podem ser pessoas boas? Será que todos eles praticam obras más? Da forma radical com que João nos apresenta esses ensinos, eu preciso responder: as obras daqueles que não têm Cristo são terrivelmente más, desde quando consideram ou desconsideram e rejeitam a Cristo Jesus, aquele que foi enviado em favor de pecadores, com a missão de nos salvar. Eles, ao negarem o nome de Cristo, ofendem terrivelmente a graça e, consequentemente, anulam para si a cruz de Cristo. E dentro do que nós trabalhamos no ponto 2, se rejeitam o Filho, rejeitam o Pai. Se não tem o Pai, não tem o Filho, não tem a salvação, que é somente encontrada em Cristo Jesus. O que é que eu faço com esses amigos? Eu pregarei o Evangelho até o último dia e não negociarei a fé que um dia alcançou meu coração, rasgou a minha vida e me revelou o Cristo de Deus. Conclusão: este sermão propõe que, mesmo sendo hospitaleiros e amáveis, precisamos ser firmes na verdade e evitarmos sermos cúmplices de heresias e coisas que ofendem a pureza de Cristo. O que é que você lê? O que é que você ouve? O que é que você consome? Qual é a fonte de influências na sua vida? Ao nos depararmos com pessoas fora da fé, especialmente amigos e familiares não crentes,
Devemos ter em mente que a nossa missão é levá-los ao conhecimento de Cristo, mantendo a integridade da mensagem bíblica e não adulterá-la para torná-la palatável àqueles que desconhecem o Evangelho. Não se trata de rejeitar os pecadores, mas de aceitar, rejeitar aquilo que é doutrina cristã e de ensinar a verdade com amor. Esse nosso sermão destaca a importância de permanecermos fiel à doutrina de Cristo, preservando a verdade bíblica e rejeitando todo falso ensino, como uma forma de viver em comunhão com o Pai e com o Filho. Essa preservação da pureza doutrinária é uma tarefa contínua nas nossas vidas e admitimos, como é o parecer de João nessas suas instruções, é uma tarefa radical. A aplicação prática desse ensino não se limita apenas a uma postura teórica, mas se reflete diretamente na maneira como nós vivemos as nossas vidas, como interagimos com o mundo e como permanecemos firmes na verdade do Evangelho. Por fim, quero trazer aqui algumas questões muito práticas, algumas aplicações. Diante de tudo que nós falamos aqui, o que eu devo fazer na minha vida a partir da minha segunda-feira? Vamos lá. Usando até aqui um jargão pentecostal. É bíblico, eu recebo, não é assim que eles falam? É bíblico, eu recebo. Ouvi a pregação do Evangelho, eu vou conferir. Quem que fazia isso em Atos dos Apóstolos? Os crentes de Bereia. Eles ouviam da pregação do Evangelho e conferiam. Ministério de louvor e toda a igreja. Hinos que contradizem a Bíblia, não ouço, muito menos canto. Vou pegar alguns irmãos aqui. É bom quando a gente está fora do nosso rebanho, né? Que a gente fala assim, se alguém achar ruim, a gente amanhã não está longe, né? Programas evangélicos de falsos pastores, desligo a TV. Reverendo Miqueias, já tive o desprazer de visitar uma ovelha minha de tarde. Café marcado. E chego lá na sala, ele está assistindo. Esses pastores, que não preciso dizer o nome, dessas igrejas universais que tem por aí, né? Ovelha minha assistindo, meu Deus, aonde está? Onde eu errei? Pastor Batista Judy Clay, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que o maior problema da igreja evangélica brasileira hoje é a falta de discernimento. Que ele diz que um crente ele é capaz de ouvir a pregação de um Hernandes Dias Lopes e aplaudir, e em seguida ouvir o apóstolo Valdomiro e aplaudir com a mesma desenvoltura. Como pode? São pregações antagônicas. Amigos não crentes, vou saturá-los do Evangelho. Colegas que pensam diferente, que respeitem a minha fé. E por último, ler a Bíblia, toda ela, não em partes. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por esse momento de reflexão na Tua Palavra, em que somos direcionados a olhar para ela e na boa ação do Teu Santo Espírito, assim nós cremos, meu Deus, podermos ser ministrados miraculosamente pelo Teu poder, no mais profundo do nosso coração, fazendo com que as nossas mentes venham a refletir profundamente, muitas vezes em condutas que nós temos de forma equivocada, distante daquilo que o Senhor nos tem ensinado dia a dia por meio da Tua Palavra. Obrigado por esse tempo, ó meu Deus, em que somos encontrados pela verdade do Evangelho. Mas, Senhor, diante do que nós falamos nesta noite, que o Senhor nos livre de termos a doutrina de Cristo deturpada em nós, que não ultrapassemos esta doutrina, mas que venhamos a nos apegar àquilo que foi revelado, e tão somente isso. A verdade da Escritura é suficiente para nós. O nosso Cristo é suficiente para a nossa salvação. Que o Senhor nos mostre e nos revele estas coisas e nos ajude a firmar os nossos passos cada dia mais em Teus santos caminhos.
Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus seja louvado, Deus abençoe a igreja. Queria mais uma vez aqui agradecer a oportunidade, ao convite, a indicação desde a família, dos irmãos que foram recebidos nesta noite, ao reverendo Miqueias, ao conselho da igreja, por me chamarem, pela confiança de estar aqui com os irmãos. Que Deus continue abençoando. E dentro de tudo aquilo que eu me equivoquei aqui, o irmão conserta com a igreja durante a semana. Deus abençoe, meus irmãos. Reverendo. Eu não vou consertar, não, eu vou continuar. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Queridos, vou mudar um pouquinho a ordem do culto, apesar da gente estar bastante no final. Deixa eu te dar alguns avisos, vou pedir para os meus irmãos que estão ali atrás me ajudar. Olha, célula da UPA, quarta-feira, todos os nossos departamentos vão se reunir agora na quarta-feira. E o culto de estudo bíblico agora é na quinta-feira. Só para a gente guardar. Que dia que todo departamento vai se reunir? Que dia que é dia de estudo bíblico? Então pronto, quinta eu te aguardo aqui. Quarta-feira, seja lá a SAF, o PH, o MP, o UPA, todos estarão na quarta-feira, tá bom? Então, 20 horas. Também célula jovem, quarta-feira, às 19h30, aqui no templo, tá bom? Os jovens estão esperando aí, todos vocês são jovens, pode mudar. O PH também na quarta-feira, todos os homens, tivemos um momento muito precioso, tivemos uma palavra de Deus aí com o Dudu, fui muito abençoado, então eu quero convocar você também, tá? Você que é homem. Lá em casa, procrastinação, e agora? Também na quarta, às 19 horas, aliás, no dia 19, às 20 horas, na casa da Leile. Cadê a Leile? Fica em pé, Leile. Ó, é dessa aqui. Se você é mulher, a Leile está te aguardando lá. Tá bom? Que Deus te abençoe, Leile. O que mais nós temos de aviso aí? Eita, vontade de dar uma mordida nesse negócio. Meu Jesus. Olha só, também teremos uma célula na quarta-feira com as crianças de 9 a 11 anos. Tá bom? Você leva aí, manda sua criança, leva a tua criança com R$10 no bolso. E aí vai ser uma noite muito preciosa ali na casa da tia Lide, tá certo? O que mais que nós temos aí? E o estudo bíblico que eu disse, às quintas-feiras, às 20 horas. Tem mais alguma coisa, não? Tenho, conectados, sábado às 19h30, aqui na igreja, no templo. E o domingo, todos os domingos, escola bíblica dominical e culto à noite. Olha só, carnaval está chegando. Se você vai viajar, amém, vai com Deus. Mas volta, que a gente está te aguardando, tá bom? Se você não vai viajar, nós teremos evangelismo aqui. Vem uma galera de fora, aqui para a nossa cidade, ficarão na igreja, ficarão com os irmãos da igreja, e aí vão passar alguns dias conosco. E eu quero muito, se você não vai viajar, eu quero muito estar com você na rua evangelizando. Nós vamos fazer evangelismo aqui, e nós vamos fazer também evangelismo um dia, lá na igreja de Monte Alto, acertei? Monte Alto, isso. Vai ser um dia lá na igreja de Monte Alto. A igreja de Monte Alto estará conosco aqui e depois nós vamos um dia para Monte Alto, se eu não estiver enganado, na segunda-feira. O nosso seminarista Marcinho vai trazer, ele quer trazer de 8 a 10 jovens lá de Campinas para cá. E a gente vai unir a esses jovens e vamos fazer bastante ar livre na praça, bastante coisa de rua e vamos aí movimentar a nossa cidade. Quero eu fazer mais barulho que o carnaval. O que você acha disso? Eita, se a gente fizer mais barulho que o carnaval vai ser benção. Quero convidar você a ficar em pé. Estejam atentos, tá bom? Nós estamos organizando aí essa vinda deles e as programações. Então eu peço você para estar atento às redes sociais da igreja, que ali a gente vai colocando tudo mais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado a Deus pelos louvores que foram entoados.
Obrigado, Pai querido, porque recebemos novos membros para essa igreja. Somos alegres por isso. E obrigado, ó Pai, pela mensagem que ouvimos. Senhor, permaneça o nosso coração firme na Tua palavra. E permaneça, Senhor, a nossa casa cheia de pessoas que também, Senhor, venham trazer paz, alegria e mensagem de verdade. Que a bondade do Senhor abençoe essa igreja, que a bondade do Senhor cerque essa igreja ao longo da semana. E que venhamos a desfrutar das Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça poderosa, maravilhosa, irresistível de Cristo Jesus abençoe a tua vida. Que o amor incondicional do nosso bom Deus te envolva e que o poder do Espírito Santo te abençoe, te faça forte, fortalecidos nele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Dê um abraço na saída um no outro. Se for visitante, dê 2 abraços. Deus te abençoe e uma ótima semana.